Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Nós temos aqui um texto de fundamental importância para um momento como esse, sobre a instituição dos diáconos. O porquê, a necessidade de serem estes homens instituídos ao diaconato, tais quais foram os de Jerusalém. 6:1. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos. Primeira razão foi o crescimento do número dos discípulos. Está ali os discípulos, né? O discipulado. Então, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. A expressão foi forte, eram desprezadas. Na verdade, elas não eram desprezadas. A grande verdade é que a demanda era muito alta e eles não tinham como chegar a todas. Mas aí aparece aqueles abençoados irmãos murmuradores. Pensa como os murmuradores e críticos são úteis na vida da igreja. São, irmão. Estou falando sério. Graças a eles é que nós oramos mais, jejuamos mais. Se não fosse eles, a gente não precisava nada disso. Pensa se todo mundo fosse super crente. Nem pastor precisava. Mas graças a esses irmãos. Então, graças a eles, tivemos aí um corpo diaconal. Muito bem. O que aconteceu com os 12 apóstolos? E os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram, reuniram a igreja, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Irmãos, os apóstolos, eles não podiam assistir os doentes, as viúvas, visitar. Você já viu alguém falando mal do pastor, criticando que o pastor não visita ninguém? Aí diz ninguém, né? Ninguém. Basta não visitar o seu parente, aí diz, não visita ninguém. Não é que não visita, visita. Agora o pastor não pode. Todo dia, de manhã e de tarde, está visitando o povo. Aí quando chegar de noite na igreja, vai dizer o que o povo? Vai dizer, rapaz, olha, eu estive na casa da irmã Mariquinha, pense a situação da coitada. E de lá, fui na casa do irmão José. E quando chegou lá, veja o problema com os filhos do irmão José. Aí a mensagem seria sempre essa. Vocês gostariam de ouvir essa mensagem? Certamente não. Então eram assim os discípulos. Eles disseram, escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões qualificados, boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, e vamos constituir sobre este importante negócio. Mas nós, os apóstolos, os pastores, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Os irmãos entendem? O pastor tem que ler, pesquisar e orar para de noite a igreja ser alimentada. Amém? E este parecer contentou a toda a multidão e foram eleitos Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Amém? E apresentaram ante os discípulos, e este orando lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito os números dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Amém? Pronto, queridos. Fique sobre o irmão só, a irmã fica ao lado. Fique sobre os vossos joelhos, e nós vamos consagrar o irmão ao diaconato. Glória a Deus. Ele serviu bem como cooperador e agora está sendo consagrado ao diaconato. Depois dessa oração, ele vai descer, juntar-se àquele e sair na foto. Amém? Vamos ficar de pé. Santo de Israel.
Poderoso Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, tens visto e contemplado, Senhor, e abençoado o crescimento desta igreja, e tens, Senhor amado, nos dado homens capazes, homens de responsabilidades, homens fiéis, homens cheios do teu Espírito Santo sobre esse importante negócio, para servir na tua causa, Senhor, para que, meu amado Pai, as viúvas, os órfãos necessitados sejam assistidos, as mesas sejam servidas, e assim, Senhor, nesta noite, nós apresentamos a Ti, o Teu servo, impomos sobre ele as nossas mãos e pedimos a Deus que Ele receba, Senhor, o poder do Teu Espírito Santo para servir bem sobre este importante negócio, no nome de Jesus. Amém. Podes ficar de pé. O irmão está com